Estamos de volta aqui, segunda-feira. Participa com a gente falando nisso. Hoje é dia de saúde, juntinho com a equipe clínica da Santa Casa de São José dos Campos. Grande abraço para o senhor Ivan, para o seu Benjamin, para a Elaine do Marcos, para todo mundo que participa sempre aqui com a gente também, nos orientando a respeito de saúde. Hoje quem está com a gente aqui é o doutor André, que é especialista em transplantes, acabando com os nossos medos aí, né, Luquinha? Pois é, e a Rosana deixou uma pergunta bem interessante. Ela disse que tem muita tatuagem, mas ela quer sim ser doadora de órgãos. Ela pode, doutor, ou não? Não tem problema nenhum a tatuagem você ser doador de órgãos. O que acontece é que quem faz tatuagem tem grande risco de pegar hepatite. Então, mas para você ser um doador, você vai realizar sorologias. É a preparação para você ser um doador. O doador, nós temos a sorologia do doador para não colocar órgãos inadvertidos com vírus em pacientes sadios. Então, ela pode ser doadora sem problema algum, a tatuagem não contraindica nada. Ok, então o Alexandro quer bater um papo com a gente, tirar sua dúvida. Boa tarde, meu querido. Muito obrigada pela participação, viu? Tudo bom, Sol? Tudo bem, graças a bom Deus. Fica à vontade. Ok, eu gostaria de saber o seguinte. Se a pessoa que tem uma doença grave e foi curada dessa doença, ela pode ser doadora? Boa pergunta, Alexandro. Por exemplo, ela teve um câncer. Alexandre, depende do câncer e depende de qual doença grave foi essa. Mas se a pessoa está sadia, todas as pessoas podem ser uma potencial doadora. A gente só vai decidir se é doador ou não a hora que for captar. Mas se tiver um câncer curado há mais de 5 anos, documentado que não tem nada, seguramente pode ser doador. Antes da gente ir para o Face, vamos tirar esse medo do pessoal de casa, né? Que existe aquele mito de que se desligam os aparelhos e se retiram os órgãos. Quais os procedimentos que os médicos fazem antes da retirada desses órgãos? Bom, Solange, isso até a recusa da doação é o medo, né, de desligar com o doente vivo. Fala, vamos desligar os aparelhos, mas não. Existem exames criteriosos feitos por mais de um profissional que comprovam a morte encefálica. E também existem métodos gráficos. O que são os métodos gráficos? São exames. Então, ou faz um eletroencefalograma, ou faz um fluxo da carótida, mostrando que esse cérebro não está mais recebendo oxigênio, não está recebendo o sangue adequado e que esse órgão está morto. Então, não tem como desligar o aparelho de um doente vivo. Isso é um mito e não precisa se preocupar, porque existem critérios muito rigorosos para que isso jamais aconteça. Ok, então. Só uma pergunta interessante, até lá, mais para a parte do lado ético. A Iria quer saber o seguinte: se a família deseja doar o órgão da pessoa que não deixou nada por escrito, que eu quero ser doador, a família tem esse poder de falar, olha, a gente quer doar o órgão do meu filho, seja de quem for, ou não? Geralmente, quando a família tem o desejo de doar, a família é responsável por esse indivíduo. Então, a família assina os termos de doação. Os parentes próprios, 2 membros da família, pelo menos, tem que ter assinado o termo de doação, que é o termo que a gente recebe, porque quando nós vamos captar o órgão, nós temos que checar todos esses termos, a morte encefálica, o exame gráfico comprovando que o doente está em morte encefálica. O receptor, ele pode saber quem foi o doador? O ideal é que não saiba, por questões familiares. Então, nós acabamos falando na cidade, mas assim, via de regra, no nosso serviço, nós preferimos não falar. Eu acho correto isso. Aliás, fica registrado aqui, quando eu partir dessa para melhor, que Deus me levar, vou ter uma conversinha com ele lá, muitas coisas, né, entendeu? Já pode tirar tudo. Arranca e dá para quem precisa, entendeu? Eu, como vou falecer, vou embora bem velhinho, eu não sei se vão querer usar minhas coisas, não. Mas eu vou durar bastante, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. A Sandra Mello tem uma pergunta aqui, eu vou fazer, não sei se tem ao vivo, mas eu posso fazer aqui, vou fazer rapidinho. Ela quer saber nesse processo, Sol, de transplante, quanto tempo demora, quanto tempo depois tira o órgão de um doador para chegar até a pessoa? Varia de órgão para órgão ou não? Sim, temos bastante variação de órgão para órgão. Então, o coração até 6 horas, pulmão até 8 horas, fígado até 12 horas, o rim ele é mais tolerante até 24 horas, o pâncreas podemos chegar a 16 horas. Então, mas o ideal sempre, quanto o espaço de tempo mais curto, melhor para a sobrevida do órgão, ou do fígado, do enxerto que nós vamos transplantar. Então, quanto mais rápido for o processo retirada e implante,
melhor a sobrevida do enxerto. E muito legal, porque aqui a Santa Casa de São José dos Campos faz esse tipo de procedimento, faz transplantes, a gente vai saber aí quem é essa equipe, como é que você pode ser bem cuidado se precisar de uma urgência como essa, né? Agora, Luquinho, hoje é dia de saúde e é dia de cuidar da saúde da boca também. Com certeza, Sol. E hoje no quadro Doutor Sorriso, a gente fica sabendo aí o que pode causar perda da dentição e também se os dentes, eles podem ser substituídos por uma prótese. Confere aí. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Vou responder a pergunta de Anne Souza. Se uma pessoa tem problemas gengivais e ósseo e fez ou faz tratamentos há muitos anos e não obteve resultados esperados, com isso quisesse arrancar todos os dentes e fazer alguns implantes. A pergunta dela é se o paciente tem um problema periodontal, porque já envolve a parte óssea, né? Não é só a questão da gengiva, sangramento, aquela condição de gengiva, mas se já envolve a parte óssea, nós estamos falando de um problema de periodontal, é uma periodontite. A resposta é a seguinte: depende, minha amiga, de quanto de osso que se perdeu durante o processo dessa periodontite. A periodontite, ela vai responder com uma perda de estrutura óssea daquele osso que sustenta o dente. Se essa perda for tão significativa que não há possibilidade, mesmo arrancando o dente, como você disse, ou fazendo a exodontia dos dentes, como nós dizemos, se não houver osso suficiente em altura, espessura e largura, nós não conseguimos colocar o implante. Nesses casos, nós vamos tentar viabilizar a possibilidade de se colocar implantes para depois colocar uma prótese, fazendo as técnicas de enxerto ósseos. São várias técnicas e cada técnica é indicado para determinado problema. Se você, paciente adulto, procura por tratamentos ortodônticos para melhorar o seu sorriso, melhorar a condição funcional e estética do seu sorriso e quer tratamentos rápidos, poucas consultas, você pode nos procurar para que possa ser feita uma avaliação. Ligue para nós. Nosso telefone é 3922-4296. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Vou repetir para você, então, 3922-4296 e você pode cuidar, sim, do seu sorriso. E, infelizmente, morreu nesse domingo a jornalista Beatriz Tillmann, da TV Globo. Ela lutava contra um câncer no peritônio. Beatriz tinha apenas 63 anos de idade e o corpo deverá ser levado nos próximos dias para o Rio de Janeiro e cremado. Bom, fiquei com a gente rapidinho, o break passa rapidinho mesmo. E a gente veio um cãozinho tão bonitinho da raça Beagle, ele virou hit na internet, porque ele tomou um banho e foi se secar com as toalhas. E é tão bonitinho ver ele secando, a gente já mostra pra você. Não sai daí.